Oasis Lab, seu refúgio mental. Você acorda cansado. Não o cansaço físico de quem não dormiu o suficiente. O outro tipo. Aquele que 8 horas de sono não resolvem. Que o fim de semana inteiro em casa não resolve. Que as férias melhoram por alguns dias e depois voltam exatamente onde estava. Você já foi ao médico. Os exames voltaram normais. Tentou exercício, alimentação melhor, suplementos. Algumas coisas ajudam na margem. Mas o cansaço fundo, aquele que parece vir de dentro em vez de vir do corpo, permanece. Esse tipo de exaustão tem um diagnóstico que não aparece em exame de sangue, porque não é fisiológico. É cognitivo e emocional. E tem causas específicas que os estoicos identificaram há 2000 anos com uma precisão que a psicologia moderna levaria séculos para confirmar. Marco Aurélio governava o maior império do mundo ocidental. Tinha sobre seus ombros o peso de decisões que afetavam milhões de pessoas, guerras em múltiplas fronteiras, epidemias, traições, perdas pessoais devastadoras. Por qualquer métrica objetiva, tinha razões sobradas para estar permanentemente exausto. E ainda assim, escrevia sobre a qualidade de energia que vinha de uma relação ordenada com os próprios pensamentos, emoções e valores. Ele não tinha energia porque a vida era fácil. Tinha energia porque havia aprendido o que a drena de verdade e havia desenvolvido práticas específicas para eliminar essas fontes invisíveis de exaustão. Esse vídeo é sobre o que está drenando a sua energia, que o sono nunca vai recuperar, e sobre o que o estoicismo oferece como solução real para cada uma dessas fontes. O que drena sem que você perceba. O sono recupera a fadiga física, restaura os sistemas fisiológicos que o dia desgastou. Mas existe uma categoria de exaustão que o sono não toca porque não tem origem física. Os pesquisadores chamam de carga cognitiva acumulada, o peso mental de tudo que está em aberto, não resolvido, não decidido, não processado. Cada situação pendente na sua vida ocupa um espaço no sistema operacional mental. Cada conflito não endereçado, cada decisão adiada, cada emoção suprimida em vez de processada. Cada preocupação sobre algo que não pode ser mudado, mas que você continua revisitando. Esses itens não descansam enquanto você dorme. O sistema nervoso continua processando, em segundo plano, tudo que não foi resolvido durante o dia. Você acorda com a sensação de que seu cérebro trabalhou a noite toda porque, em alguma medida, trabalhou. Epicteto ensinou que a perturbação da mente não vem das circunstâncias externas em si. Vem do julgamento que fazemos sobre elas e do que fazemos com esse julgamento depois. Uma circunstância difícil que você processa honestamente e aceita ou age sobre tem um custo energético real, mas limitado. A mesma circunstância revisitada indefinidamente sem resolução tem um custo que se renova a cada revisita. A diferença entre os dois é o que separa o cansaço normal do dia de um ser humano ativo da exaustão crônica que o sono não resolve. O peso dos conflitos não resolvidos. Existe uma pessoa na sua vida com quem você tem um conflito não resolvido. Pode ser explícito, uma discussão que terminou sem conclusão. Pode ser silencioso, uma mágoa que nunca foi nomeada, uma distância que cresceu sem que ninguém tenha endereçado porquê. Esse conflito drena a energia de uma forma que é desproporcionalmente cara em relação ao que parece na superfície, porque ele não existe apenas nos momentos em que você pensa ativamente nele. Existe como estado de fundo, uma tensão de baixa intensidade que está sempre lá, consumindo uma parcela da sua capacidade mental, sem que você perceba porque se tornou parte da textura normal do dia. Marco Aurélio escrevia sobre a necessidade de endereçar conflitos interpessoais com a mesma urgência que você endereçaria qualquer outro problema real. Não porque evitar conflito é fraqueza, mas porque conflito não resolvido tem custo energético contínuo, que a resolução, por dolorosa que seja, não tem. A resolução não exige que tudo fique perfeito. Não exige que a outra pessoa mude ou que o relacionamento volte a ser o que era. Exige apenas que você diga o que precisa ser dito, ouça o que precisa ser ouvido e chegue a uma posição de clareza sobre o estado real da relação. Clareza, mesmo quando o que ela revela é difícil, gasta menos energia do que a ambiguidade crônica do conflito que ninguém ousa nomear. A exaustão das decisões adiadas. Cada decisão que você está adiando ocupa espaço mental de forma contínua. Não apenas quando você pensa explicitamente nela,
O sistema cognitivo mantém os arquivos de decisões pendentes abertos à espera de instrução, e arquivos abertos consomem recursos, mesmo quando não estão sendo acessados ativamente. Você provavelmente tem mais decisões adiadas do que percebe. Algumas grandes, sobre carreira, relacionamentos, mudanças de vida. Muitas pequenas, sobre conversas que precisam acontecer, sobre compromissos que precisam ser aceitos ou recusados, sobre situações que precisam de posicionamento, mas que você continua postergando porque o momento parece nunca ser certo. Sêneca escreveu que a indecisão é uma das formas mais caras de gasto energético que existem, porque você paga o custo de decidir repetidamente sem nunca obter o alívio que a decisão tomada traria. Cada vez que o tema volta à consciência sem resolução, você processa novamente as opções, sente novamente a tensão da escolha e consome novamente a energia que a decisão finalmente tomada libertaria de uma vez. O protocolo estoico para decisões adiadas não é tomar todas as decisões de uma vez, o que seria impossível e contraproducente. É classificar honestamente cada pendência em uma de 3 categorias. Decisões que podem ser tomadas agora com a informação disponível. Decisões que requerem informação específica que pode ser buscada ativamente. E situações que não são realmente suas para decidir e que estão consumindo energia que não deveriam. A terceira categoria é frequentemente a maior e a mais surpreendente quando mapeada com honestidade. O custo de viver contra os próprios valores. Aqui está a fonte de exaustão que raramente é reconhecida como tal e que é talvez a mais devastadora de todas. Quando você age de forma consistente com o que genuinamente valoriza, existe uma qualidade de energia que o esforço físico não elimina. Quando você age de forma contrária ao que valoriza, mesmo que a ação em si não seja fisicamente exigente, existe um tipo de desgaste que vai além da fadiga. Os psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva, o estado de tensão interna que emerge quando há contradição entre o que você acredita que deve fazer e o que você está fazendo. Essa tensão não descansa. Opera continuamente no sistema nervoso como uma fricção que drena sem que a atividade que a gera seja visível no extrato energético do dia. Você está num trabalho que vai contra o que considera importante. Está em um relacionamento onde age de formas que contradizem o que pensa sobre como pessoas deveriam se tratar. Está fazendo escolhas financeiras que você sabe que estão erradas, mas continua fazendo. Cada uma dessas situações não é apenas um problema a ser resolvido. É uma fonte contínua de exaustão, que o alinhamento entre o que você faz e o que você valoriza eliminaria. Marco Aurélio descrevia a vida de acordo com os próprios valores, não como ideal filosófico abstrato, mas como prática com consequências diretas na qualidade de energia disponível para tudo. O homem que vive em contradição com o que valoriza, gasta energia mantendo essa contradição tolerável. O homem que vive alinhado não gasta essa energia e, portanto, tem mais disponível para o que importa. Esse alinhamento não exige perfeição imediata. Exige honestidade sobre onde as maiores contradições existem e movimento gradual em direção à redução delas. A drenagem do consumo passivo sem digestão. Você consome mais informação em um dia do que uma pessoa do século XVIII consumia em um ano. Podcasts no caminho para o trabalho, notícias durante o café, vídeos no almoço, redes sociais ao longo do dia, séries à noite. O fluxo de entrada nunca para. O problema não é a quantidade de informação, é a ausência de digestão. Informação não processada não é neutra. Acumula como fragmentos não integrados que ocupam espaço cognitivo sem contribuir para nenhuma compreensão ou capacidade real. É o equivalente mental de comer continuamente sem que o metabolismo tenha tempo de processar o que já entrou. Sêneca escreveu algo sobre isso que parece impossível ter sido escrito por alguém sem acesso à internet. Ele dizia que a mente que está sempre digerindo novos alimentos sem nunca fortalecer com o que já recebeu, não constrói força. Dispersa-se. E dispersão mental é uma forma de exaustão que não aparece como fadiga, mas como a sensação de estar cheio, sem estar nutrido. O protocolo estoico para esse problema é a proporção entre entrada e processamento. Para cada período de consumo, um período equivalente de silêncio, onde a mente integra o que recebeu. Não entretenimento diferente. Silêncio real. Caminhada sem fone. Refeição sem tela.
transição entre atividades sem preencher o espaço com estímulo. Esses períodos não são improdutivos, são onde a digestão que produz entendimento real acontece. Quando o corpo descansa, mas a mente não. Existe um estado específico que a maioria das pessoas experimenta todas as noites e que bloqueia o descanso restaurador independentemente de quantas horas de sono aconteçam. É o estado de ir para a cama com a mente ainda em modo de processamento ativo, com o problema do trabalho não resolvido rodando em segundo plano, com a conversa difícil de amanhã sendo ensaiada, com a lista do que não foi feito hoje sendo revisada, junto com a lista do que precisa ser feito amanhã. O corpo está horizontal, os olhos estão fechados, mas a mente está trabalhando. E trabalho mental durante o sono não é descanso. É processamento paralelo que reduz a qualidade restauradora do sono, independentemente da duração. Marco Aurélio praticava o que descrevia como encerramento do dia antes de dormir. Um processo deliberado de fechar os arquivos mentais que estavam em aberto. Não resolver tudo, porque isso é impossível, mas chegar a uma posição de clareza sobre o que pode ser feito amanhã e o que simplesmente precisará esperar, e aceitar genuinamente essa distinção antes de dormir. A técnica prática é simples e requer consistência para funcionar. Antes de dormir, 3 perguntas respondidas por escrito ou mentalmente com honestidade. O que ficou pendente hoje que posso resolver amanhã? O que não está no meu controle e preciso soltar? E o que fiz hoje que correspondeu a quem quero ser? A terceira pergunta é a mais importante porque encerra o dia com algo diferente da lista de problemas, e essa mudança de foco muda a qualidade do estado mental com que você entra no sono. A energia que volta quando você para de drená-la. Quero ser honesto sobre o que o estoicismo oferece aqui. Não é uma promessa de vida sem exaustão. É uma compreensão clara de onde a energia está sendo drenada por fontes que você pode endereçar, eliminando o desperdício que compromete a qualidade de tudo que você faz. Quando você resolve os conflitos que estavam em aberto, toma as decisões que estava adiando, reduz a dissonância entre o que faz e o que valoriza, limita o consumo passivo sem digestão e cria um ritual de encerramento do dia que permite ao sono ser realmente restaurador. O que emerge não é uma nova fonte de energia. É o acesso à energia que já estava disponível, mas estava sendo consumida por drenagens que você nunca havia mapeado. Epicteto dizia que a liberdade não vem de ter mais, vem de precisar de menos para estar bem. Aplicado à energia, isso significa que a pessoa com mais energia disponível não é necessariamente a que mais dorme ou a que tem a vida mais fácil. É a que para de gastar energia em batalhas internas que não precisam ser travadas. Nos comentários abaixo me conta, qual dessas fontes de drenagem mais se parece com o que você está vivendo? E existe uma ação específica que você pode tomar esta semana para reduzir ela? Deixa o like se esse vídeo nomeou algo que você sentia, mas não conseguia articular. Compartilha com alguém que você sabe que está exausto sem entender por quê. E se inscreve, porque essa é uma das muitas conversas que vamos ter aqui sobre como viver com mais energia, mais presença e mais clareza dentro da única vida que você tem. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Drenagem eliminada. Energia restaurada.